Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. E aqui eu vou ajudar você que é médico, independente da tua especialidade, a faturar 20 mil por mês ou mais, sem ter que dar plantão e ainda tratando o seu paciente como um todo. Meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e sou o idealizador, o criador do Método Kiron. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um aspecto muito pouco discutido, mas que pode estar impedindo não só você de aumentar o faturamento no seu consultório, como te impedindo de se sentir mais satisfeito com a medicina que você está fazendo. Você já parou para pensar sobre a origem da medicina que você faz? De onde surgiu essa ideia de buscar um diagnóstico específico, relacionar isso a um sintoma ou ao sinal de um órgão específico e tratar especificamente aquele local, aquele órgão que tá doente? De onde que surgiu tudo isso? Aí eu vou pedir que vocês me corrijam aqui nos comentários, manda aqui para mim se eu estiver errado, mas pelo menos na minha época de faculdade, essas origens não foram muito discutidas não, nem sequer foram apresentadas. A gente chegava lá todo animado na faculdade, né? Acho que foi assim com todo mundo, com um conceito até certo ponto idealista, meio utópico de ajudar, de curar os outros e obviamente, né, de ganhar vida com isso, de ganhar uma grana com isso, de se tornar médico. E chegando na faculdade, os professores nos ensinam da melhor maneira possível, né? Nos ajudam da melhor maneira possível e a gente também busca aprender aquilo tudo da melhor forma. Mas em nenhum momento eles nos dizem, ou a faculdade ou qualquer outra fonte, nos mostra que existem outras formas de agir como médico, né? Baseado em outros princípios, que não só de exclusivamente tratar a doença. Então nesse vídeo eu queria que a gente discutisse um pouco, queria explicar para vocês as origens dessa racionalidade médica que a gente segue, ou seja, dessas bases, desses princípios que norteiam o jeito da gente fazer medicina. E eu acho que a melhor forma de entender isso, não tem como, é olhando para trás, é tentando entender historicamente como que tudo isso começou. E eu entendo que por mais que isso soe meio chato, tá? Vai por mim, assiste esse vídeo até o final, que eu acho que isso pode ser um diferencial sim para você mudar alguns conceitos básicos que podem estar influenciando inclusive no teu faturamento. A medicina ocidental, como nos foi ensinada na faculdade, ela se originou na Grécia e na mesma época lá existiam duas correntes de pensamento que tinham a mesma importância na época e tinham como sedes principais, como polos, duas cidades inclusive muito próximas uma da outra. Uma se chamava Quinido e a outra se chamava Kos. Em Quinido, se baseavam na ideia de que o que deveria ser estudado eram as doenças e a forma de se intervir sobre a doença. Já na cidade vizinha de Kos, a ideia era se entender e ter como objeto de estudo o doente, e não necessariamente a doença. Tentar entender a pessoa que estava doente, entender a totalidade daquela pessoa e não apenas a doença, como eu falei. E ao invés de buscar a melhor intervenção sobre a doença, a ideia em Kos era simplesmente aguardar reações naturais do organismo que, segundo eles, existiam em todo mundo e se direcionavam à cura. Inclusive, o pai da medicina, né, Hipócrates, era professor nessa cidade, era professor em Kos. E para ele, os sintomas que apareciam nos doentes eram nada mais do que reações do organismo no sentido da cura. Então, se o paciente evoluía com um edema, com uma tosse, com uma dermatite, para ele aquilo era sinal de que o corpo estava tentando se curar sozinho. Então, a principal preocupação dele, antes de qualquer coisa, era não atrapalhar essa força natural de cura. E que ele acreditava que existia em todo mundo. Mas por mais que a ideia dele fosse essa, ele admitia outras formas da gente intervir, ou de ser médico, ou de tratar o doente. Então a primeira era aguardando essa força natural de cura, né, com hábitos, com dietas, orientando o paciente para que ele não atrapalhasse essa força. A segunda seria tratar pelos contrários, uma substância contrária àquele sintoma. E a terceira via seria curar pelos semelhantes. E esses caminhos, essas formas de agir na medicina, foram se alternando na história. Uma hora predominava uma ideia dessa levantada por Hipócrates, e em outro momento da história predominava outra. E nesse sentido, tem alguns personagens históricos que eu acho que vão nos ajudar a entender essas diferenças. Foram dois médicos que viveram em épocas distintas. Um deles era Galeno e outro Paracelso. O Galeno defendia que toda doença tinha uma correspondência localizável, ou seja, toda doença para ele tinha que ter um órgão ali no corpo que estava doente e que manifestava aquele sintoma, aquele sinal que ele considerava que era a doença.
E ele não acreditava muito naquela ideia do Hipócrates lá, de que existia aquela tal força natural de cura. Ele não acreditava muito nisso não. Portanto, o Galeno estava muito mais alinhado, se a gente for pensar, àquelas ideias lá da escola de Quinido, né? Então ele defendia a cura pelos contrários. Já o Paracelso, ele aceitava, né, que existia essa força natural de cura, mas diferente do Hipócrates, ele não ficava esperando isso acontecer naturalmente. Ele tinha por princípio intervir sobre essa força, estimular essa força. E a primeira ideia dele foi buscar substâncias semelhantes para tratar sintomas semelhantes. Então, por exemplo, a icterícia ele buscava tratar com açafrão, a icterícia amarela com açafrão amarelo. Se houvesse alguma doença nos olhos, por exemplo, ele tratava com eufrásia, é uma flor parecida em formato com os olhos. E a essas duas correntes médicas que foram se distinguindo entre elas, se chamou de mecanicismo e de vitalismo. O mecanicismo, então, é a visão baseada lá naquela escola de Quinido que a gente falou, nas ideias do Galeno, na cura pelos contrários, onde o homem é visto como uma máquina, a doença como um defeito dessa máquina e a função do médico consertar a máquina. Já o vitalismo se relaciona à escola de Cos, as ideias de Paracelso, de Hipócrates na cura pelos semelhantes. Aqui se assume que há essa força vital de cura, se assume que todo o organismo tem essa força natural que nos rege no sentido da cura. E o homem é visto numa totalidade, e a doença vista como um desequilíbrio daquela força vital, e a tarefa do médico intervir sobre essa força para agilizar esse processo natural de cura, essa autocura. Bom, explicado tudo isso, toda essa história, toda essa chatice toda, você médico, você se considera mais alinhado ao mecanicismo ou ao vitalismo? Responda aqui embaixo nos comentários para eu saber. Tá, mas dito tudo isso, por que saber isso, né? Qual que é a importância disso? Para que perder meu tempo ouvindo toda essa baboseira histórica de mecanicismo, de vitalismo? Veja, raciocina comigo. Muitos médicos aqui estão passando ou já passaram por aquela fase em que dependiam do plantão para sobreviver, depois de muito estudo, residência, se mata de estudar, resolve ir para o consultório. Tá? Aí no consultório percebe que não é tão fácil quanto imaginava. Então o consultório não vai para frente, não consegue sair do plantão para atender sua particular e a medicina começa a não satisfazer mais, começa a ser um esforço muito grande. E aí, o que geralmente acontece? A gente tenta dar uma chance e começa a pipocar, parece que o computador, que o celular nos ouve, e começa a pipocar curso de marketing médico, curso para se posicionar nas redes sociais, para só atender com paciente particular. E a gente começa a achar que o problema é esse, de não estar postando, de não estar fazendo vídeo, de não estar fazendo reels. Né? E a gente se esforça, a gente tenta fazer. E veja, eu não acho que não tenha nada errado nisso. Acho que muitas vezes realmente essa atração, esse marketing nos ajuda como médico. Mas o que eu vejo quase ninguém falar, pouca gente falar, é que talvez a mudança necessária para essa transformação ela esteja numa esfera mais profunda. Talvez o buraco seja mais embaixo. Talvez essa satisfação que você perdeu com o tempo com a medicina, ou que não está tão legal quanto era antes, seja consequência de outras questões mais profundas, como eu falei. Porque pensa comigo de novo aqui, ó. Se você já tem agora esses conceitos de mecanicismo e vitalismo, e se você for um médico que se identifica mais com ideias vitalistas, a chance de você estar insatisfeito com a medicina que você está fazendo é muito grande. É muito provável que isso impacte, obviamente, nos seus atendimentos e, consequentemente, obviamente, isso também vai impactar sobre o teu faturamento. Um médico que tem essa correspondência ou essa visão vitalista das coisas, desde a faculdade nunca ouviu falar sobre isso. E pode chegar num momento na medicina em que isso gera uma insatisfação. A ideia interna, os teus princípios não vão ficar alinhados com a medicina que você está fazendo. E aí, aqui tanto faz se você faz vídeo, se você não faz, se você publica no Instagram, não publica, aqui não vai fazer diferença se o problema estiver nessa esfera da tua racionalidade médica. Beleza, dito tudo isso, tudo muito bonito, muito legal, mas e se você médico pensar, eu não quero mudar, eu não posso mudar, não tenho tempo, não conheço nada disso, não vou depois de um tempão agora de esforço mudar tudo. Veja, essa decisão é tua, não tem problema algum, né? Mas é muito provável que se isso não estiver alinhado de verdade, a chance da tua satisfação continuar caindo com a medicina é muito grande.
e provavelmente o teu faturamento vai vir junto. E veja que essa mudança nesse aspecto que eu sugiro, que eu estou te propondo, obviamente que ela não é para todo médico, não é para todo mundo. Tanto eu quanto você conhecemos diversos colegas médicos que são fantásticos, que são altruístas, que ajudam um monte de gente com a medicina que eles aprenderam, com a medicina muito mais baseada na ideia mecanicista do que vitalista. Isso não tem problema nenhum. Agora, se essa insatisfação bateu em você, e se o teu faturamento está caindo cada vez mais e você está tendo dificuldade nisso, ou se você gostaria de tentar sair do plantão e fazer alguma coisa, analise se o problema também não pode estar relacionado a isso tudo que a gente conversou. E eu acho que se você está no vídeo até aqui, pode ser que seja. Pode ser que o ponto da tua insatisfação, a dificuldade no teu faturamento, seja que a medicina, como eu falei antes, que você acredita, não esteja conversando, esteja dissociada com a medicina que você está fazendo. Tá, beleza, até aqui tudo bem, então você pode estar se perguntando, por onde que eu começo então? Eu me identifiquei, acho que talvez tenha sentido isso da questão de eu ter umas ideias mais vitalistas ou diferentes da medicina que você está fazendo, que eu estou fazendo, né? Qual que é o caminho? O que fazer então com isso? Se eu não tenho conhecimento nenhum de exercer a medicina desse jeito. Então veja, o primeiro passo que eu te sugiro é que você integre esse problema, que você se conscientize desse problema, porque é muito provável, é muito fácil, que você comece a voltar naturalmente para o que você já fazia, continuar fazendo do mesmo jeito que te ensinaram, que você já faz. Eu entendo que se procurar uma mudança nessa magnitude, ainda mais para médicos que já estão com tempo de carreira, é muito difícil, é uma mudança muito profunda. Então, na prática, o que eu te sugiro? Que antes de sair procurando curso para fazer, revolucionando tudo, mudando o consultório, que você se proponha, faça um exercício de uma vez por semana, com um paciente por semana, você abordar o problema dele de uma maneira um pouquinho diferente do que você está acostumado. E nesse sentido, a minha sugestão é que você vá além da tua abordagem normal. Que você faça a tua consulta normal, que você faça os teus diagnósticos, pense nos teus tratamentos, mas que você inclua no início ou no final dessa consulta um momento para escutar a história de vida do teu paciente. E aqui é importante que seja um momento que você esteja lá para escutar o teu paciente, sem se preocupar com o tempo, com o paciente esperando na sala de espera. Então talvez escolha um dia que esteja mais tranquilo, uma última consulta do dia, uma última consulta de sexta-feira, um horário diferente do que você atende na correria, para que você se dedique a esse exercício. Outro aspecto é que você escute esse paciente sem ficar pensando no que aquilo que ele está falando vai te ajudar no diagnóstico, vai te ajudar no tratamento. Esqueça. Esse momento agora, desse exercício, uma vez por semana, com um paciente por semana, é para que você só escute. Escute as informações que ele tem para te dar. E eu te sugiro que você escute teu paciente com o computador desligado. Então você desliga a tela do teu computador, fecha a tampa do teu notebook, separa um caderno mesmo, papel e caneta, para anotar à mão as informações que esse paciente vai te passar. E aqui você pode estar pensando, tá, mas não faz diferença, eu até prefiro anotar no computador, minha letra é muito feia. Eu sei porque eu também sou assim, mas veja, nesse momento, faça esse esforço. O computador tem muita distração, aparece um e-mail, aparece uma mensagem. E nesse momento, eu quero que você gere uma conexão diferente com o teu paciente. Você vai estar ouvindo ele de uma outra maneira, diferente da que você está acostumado. Então faz esse exercício. Desliga, fecha, interrompe as distrações, anota o que você acha importante da história dele e eu garanto que isso vai gerar um outro tipo de conexão com o teu paciente. E enquanto você estiver ouvindo a história dele, eu vou pedir que você preste atenção num aspecto. Eu quero que você tente encontrar nessa história os momentos que foram marcantes na história de vida dele. Entenda a história de vida como uma linha que segue. E em alguns momentos da vida a gente leva um impacto sobre essa linha, como se ela fizesse um nó. Então procure entender na história desse teu paciente, uma vez por semana, um paciente por dia, em que você está se propondo a abordar ele de uma outra maneira, quais foram os nós? Aonde aconteceram esses desequilíbrios na vida desse paciente? E mais, no momento em que você perceber que aquilo foi um desequilíbrio, tente abordar do paciente qual que foi a sensação que aquele desequilíbrio, que aquele acontecimento gerou nele, causou nele. Como é que aquilo foi sentido por ele? Veja pessoal, mais uma vez aqui, pode ser que tenha um instinto mecanicista, né? A que a gente foi doutrinado desde que a gente começou a estudar medicina, te leve a achar que tudo isso é bobagem, que isso aí não vai ajudar em nada,
Mas é o que eu estou te propondo. Se esforce para fazer essa única consulta semanal e que essa consulta semanal seja muito mais sobre o outro do que sobre você. Seja muito mais voltada ao outro do que sobre você. Essa consulta não é para você achar um diagnóstico, para você tratar. Essa consulta se destina a ouvir o outro. Eu acho muito provável que só essa escuta que você se propõe a fazer, você vai perceber que vai te ajudar no tratamento tanto quanto ou mais do que a medicação que você prescreve, do que o diagnóstico que você estabelece. E com essa prática, você vai começar a desenvolver e contemplar, talvez, o teu lado vitalista lá que está adormecido. O teu lado que não foi contemplado durante a tua formação. E vai começar a conseguir analisar do paciente outros aspectos para que talvez mais para frente você possa usar também esses aspectos para inclusive tratar o teu paciente de uma forma diferente, com medicações diferentes, que também façam com que aquela força vital que a gente assume seja estimulada no sentido da cura. Para que cada vez mais você passe a tratar os teus pacientes, os indivíduos que te procuram, muito mais do que as doenças que eles têm. O que não tem problema tratar a doença que ele tem, mas que isso fique cada vez menos necessário. Pessoal, por hoje é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido, ajudado alguém. É o meu primeiro vídeo, então se você puder comentar aqui, me manda feedback, o que vocês acham que tá certo, o que vocês acham que tá errado, que assuntos que a gente pode abordar, se faz sentido tudo isso que eu falei pra vocês. É muito louco a gente tá falando com uma câmera aqui sem ter o feedback de ninguém. E pode ser que tenha sido super bom, pode ser que não tenha nada a ver com o que vocês estão pensando. Então a ideia é que a gente tente atingir o maior número possível de colegas, e principalmente aquele colega que nunca parou para pensar muito sobre isso, que nem sabe que existe essa abordagem ou que nunca parou para pensar desse jeito. Então eu imagino que tem muitos colegas que já têm essa mentalidade, provavelmente muitos colegas que já agem nessa linha médica, seja na homeopatia, seja na acupuntura, seja em outras terapias. Mas eu acho que o nosso dever, o nosso objetivo, inclusive de vocês que já estão comprados nessa ideia, é tentar mostrar para os colegas que ainda não estão que há essa oportunidade, que há essa chance de agir de outro jeito, né? E para isso que o conteúdo vai ser voltado, seja aqui no canal, seja nas outras redes. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.